Bem, pessoal, primeiramente eu queria formalmente, se eu já fiz isso no passado, farei de novo, agradecer a todos vocês. Eu estou fazendo isso com todas as minhas turmas essa semana, porque ainda está ocorrendo muita baderna nas aulas online. Tem muita disciplina que está tendo muito problema, alunos atrapalhando aula, botando vídeos indevidos no Meet para atrapalhar a aula, gente fazendo confusão, e até das minhas turmas, nenhuma eu tive problema. Então, muito obrigado a todos. Tem algumas histórias que eu estou ouvindo, meu amigo. Se eu tivesse que estar lidando com elas, sei não. Então, dito isso, tirando a hora da chamada, né, Gabriela? Então, vamos lá. Hoje é a nossa última aula de revisão. Quarta-feira não haverá aula, porque eu vou lançar a prova para vocês fazerem. E aí vocês terão até sexta-feira para fazer. Temos 4 PowerPoints para dar hoje, certo, pessoal? Então, vamos fazer aqui a versão resumida. Intervenientes e anuentes no comércio exterior. Interveniente é todo aquele que faz parte da cadeia logística, que faz parte da operação de importação ou exportação a nível da operação. Ou seja, o importador, o exportador, o despachante, ajudante de despachante, transportador, agente de carga, operador do transporte, operador portuário, todo mundo que exercer uma função, todo mundo que tem um trabalho a fazer num processo de importação ou exportação, seja marítimo, aéreo, não importa. Essa entidade ela é considerada um interveniente. Anuente é toda aquela entidade governamental, sempre governamental, não existe anuente privado, que o papel deles é anuir, permitir, autorizar, fiscalizar todo o processo de importação e exportação que acontece no Brasil. Então, no Brasil, quem são os órgãos anuentes? ANSIM, ANEEL, Anvisa, IBAMA, Inmetro, MAPA, Polícia Federal, todos eles são órgãos anuentes. Se você vai importar um produto que precisa passar por eles, eles têm que autorizar a sua importação, seja através de uma licença de importação ou a exportação. Tudo passa por esses órgãos. Essa é a diferença entre anuente e interveniente. Estrutura do comércio exterior. O comércio exterior, ele existe o MDIC, as CZPS, CAMEX, SESEX e DESEX. O MDIC é um órgão integrado hoje no Ministério da Economia. Quem controla o MDIC hoje é o Ministério da Economia. O MDIC é um órgão integrante da Administração Pública Federal. Ele formula, executa tudo ligado a comércio exterior no Brasil. As CZPS são as Zonas Brasileiras de Processamento de Exportação, vulgo ZPS. As ZPS são áreas físicas, terrenos, lotes, normalmente próximos a aeroportos e portos, aonde empresas podem construir suas fábricas lá, conseguindo uma redução de até 75% de imposto de renda e isenção total dos impostos federais e estaduais para poder exportar. Tudo que uma empresa produzir na ZPE vai estar isento de quase tudo que é imposto. Porém, aquela produção tem que ser exportada obrigatoriamente. Aqui, a nossa ZPE fica perto do PECEM. CAMEX. A Câmara do Comércio Exterior faz parte do Conselho do Governo da Presidência da República. Ele coordena as políticas relativas ao comércio exterior, está ligado junto ao MDIC, que também fiscaliza tudo. Ele é presidido
pela CAMEX e também existe uma banca diretora, composta pelos ministros de Estado, do chefe da Casa Civil, das Relações Exteriores, da Fazenda, Agricultura, Pecuária, Planejamento, Orçamento, Gestão e Desenvolvimento Agrário. Todos esses ministros compõem uma diretoria que, junto com a CAMEX, que junto com a MDIC, controla a CAMEX. SESEX. SESEX é uma secretaria encarregado de formular e implementar as políticas de comércio exterior brasileira. Então, a SESEX é subordinada aos DSEX, às CAMEX e aos MDICs. DSEX. DSEX é um departamento de comércio exterior. O DSEX, ele administra o Siscomex, que eu ainda vou falar dele de novo aqui na revisão já já. A função do DSEX é administrar o sistema de computador Siscomex e manter suas funções sempre operacionais para que as importações e exportações possam ocorrer. Órgãos anuentes e intervenientes. Então, resumindo, os intervenientes no comércio exterior são todos aqueles com direta ou indireta relação com o comércio. Os anuentes são os órgãos governamentais que têm como função anuir, concordar, discordar com a entrada ou saída de tudo no país. Aí, a extensão das siglas, dos órgãos anuentes que eu falei, o que cada um quer dizer, e falar um pouquinho sobre os mais importantes deles. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Atualmente, com Covid, a Anvisa está, assim, brilhando. Porque tudo que envolve Covid, máscara, teste, respirador, termômetro, tudo tem que passar pela Anvisa de uma forma ou de outra. A Anvisa é responsável pelo controle sanitário de produtos e serviços. Tudo aquilo que lida com saúde, tudo aquilo que é um produto que pode ter contato com o ser humano e que pode fazer mal a um ser humano, tem que passar pela Anvisa. IBAMA. O IBAMA, a função dele é tomar conta do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis. Não confundam o IBAMA com o MAPA, que eu vou já falar. O IBAMA não é o responsável pela agricultura. O IBAMA é responsável pelo meio ambiente. Então, por exemplo, quando você envolve uma fruta, você fala com o MAPA. Mas se você quer uma autorização para plantar em uma área que ainda não é uma área de plantio, aí você tem que falar primeiro com o IBAMA. Tem que ver se aquela área pode, o dano ambiental. Tudo que envolve o uso de recursos naturais e fiscalização, monitoramento, controle ambiental, tem que passar pelo IBAMA. MAPA. O MAPA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O MAPA lida com toda a produção agrícola do Brasil. Não só agrícola, como pecuária. Gado, caprino, ovino, suíno, tudo passa pelo MAPA. Tudo que é de comer passa pelo MAPA. Quando eu falo de comer, no sentido natural, ok? Se você vai importar ou exportar pizza congelada, não é com MAPA. Para importar, normalmente, se você precisa de uma autorização de um órgão anuente, como os que eu falei, por exemplo, alguns, você precisa de uma LI, licença de importação. A LI, ela tem que ser feita antes da carga chegar, ou antes da carga embarcar. Depende se é uma LI de deferimento automático ou não. Uma LI de deferimento automático pode ser solicitada a qualquer hora, desde que seja antes da carga chegar. Uma LI que não seja automática, porque o que é o automático? O automático pode embarcar do jeito que tiver, que a gente avalia o problema quando estiver chegando. Isso é o automático. O não automático não embarque nada sem eu autorizar. Não bote o pé no navio sem eu autorizar. Normalmente, as LIs não automáticas são produtos mais perigosos, mais delicados. As automáticas são produtos que quase não precisam de um acompanhamento muito rígido. E isso se aplica a qualquer órgão anuente. Território aduaneiro.
território aduaneiro ele é dividido entre zonas primárias e secundárias. Zona primária é todo local aonde o produto se encontra dentro do país, mas ainda não está nacionalizado. Aquele produto não existe oficialmente para o governo brasileiro. Ele não tem nota, ele não pagou os impostos. Então, estamos falando aqui de aeroportos, portos, fronteiras terrestres entre países, as linhas de divisa. Áreas, zonas primárias é toda a área, seja ela terrestre ou aquática, ocupada por pontos alfandegados, que é onde uma carga vai ser nacionalizada. A zona secundária é tudo aquilo depois que sai da zona primária, ou seja, o resto do país inteiro. Eu, vocês, todo mundo aqui vive em zona secundária. Aí só uma explicaçãozinha resumida. Siscomex e Portal Único. O Siscomex é o Sistema Integrado de Comércio Exterior. Ele é um sistema de computador regido pela Receita Federal e pelo Banco Central, cujo papel é controlar e administrar todas as importações e exportações de bens no Brasil. Bens, produtos. Para se habilitar no Siscomex, você usa apenas o CPF do sócio administrador da empresa. O Siscomex ele tem 3 categorias. Se você quer exportar, uma vez que você seja habilitado no Siscomex, você exporta ilimitado. Não existe limite para exportação. Mas se você quer importar, existem 3 tipos de habilitação no Siscomex. A expressa, limitada e limitada. A expressa, o empresário só pode importar até $50 mil por semestre. A limitada, até 150 mil. E a ilimitada, ele pode importar o quanto quiser. Não é você que escolhe qual é a habilitação que você quer. Você solicita o seu radar, a Receita vai lhe dar um enquadramento automático, que pode ou não já ser o ilimitado ou o limitado, mas normalmente é o expresso. E se você quer uma habilitação maior, aí você vai fazer uma nova solicitação na Receita, já não mais com SCPF, mas através de dossiê eletrônico, onde você vai apresentar balanço da empresa, imposto de renda, faturamento, números que provem para o governo que você tem bala na agulha para querer importar mais do que 50 mil por semestre. Vantagens do Siscomex. Ele harmoniza e uniforma todos os códigos. Lá você encontra tudo do NCM. Facilita o atendimento porque é tudo online. Elimina sistemas paralelos, porque todo mundo tem que usar o mesmo sistema. Simplifica e padroniza os documentos. É tudo igual para todo mundo. Diminui os documentos que você precisa trabalhar. Agiliza o processamento, porque é eletrônico. Reduz custo, porque ninguém tem que estar em lugar nenhum. É tudo pelo computador. E faz uma crítica de dados utilizados para fazer estatísticas do comércio exterior. É mais fácil levantar estatísticas, porque está tudo dentro de um sistema só. Portal único. O Siscomex hoje se chama Portal Único, porque ele é um único sistema, um único acesso, uma única página, um único site, para todo mundo usar. Seja quem está vendendo, comprando, a transportadora, o agente de carga, todo mundo vai usar o mesmo portal, o mesmo acesso, o mesmo canto. O Portal Único eliminou mais ainda documentos, o Portal Único eliminou mais ainda processos, ele integrou a nota fiscal eletrônica dentro do sistema, que não tinha antes, diminuiu em 60% o uso de preenchimento de dados, automatizou mais ainda a conferência de documentos, e você consegue até gerar e pagar taxas diretamente pelo Portal Único. Habilitação no Siscomex. Esse aqui é só a repetição do que eu falei. Radar. Radar é um dos nomes que se dá a uma empresa que está habilitada no Siscomex. O radar é de registro e rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros. É o nome que se dá o fato de você estar ou não cadastrado no Siscomex. É você dizer se aquela empresa tem ou não radar. Está ou não no radar. Quando você habilita a empresa e possui registro no Siscomex, você possui um radar na Receita Federal do Siscomex. Com esse radar, você pode credenciar despachantes aduaneiros, entre outros, a, em nome da sua empresa, utilizar o sistema Siscomex.
na prática, quem usa o sistema não é você, empresário. É o seu despachante, em seu nome. De novo, as habilitações expressa limitada e limitada. A diferença entre as habilitações. Documentações que você tem que ter, caso você queira pedir um aumento da sua habilitação, de expresso para limitado ou limitado para ilimitado. É uma lista grande de documentos. E acho que aqui é só. Mas o radar ele dura 6 meses. Se você ficar 6 meses sem importar ou exportar nada, o seu radar está suspenso. Se você importar ou exportar num prazo de 6 meses, o seu radar se mantém ativo para sempre. Aí, sobre a lei envolvendo isso, eu estou só agilizando, pessoal. Porque aqui é só aula de revisão. Por isso que eu não estou repetindo tudo várias vezes. Nananana. Slide número 2. Na verdade, é só mais um slide. Eu que olhei errado. Mas é o slide de câmbio, que também é mais gordinho. Conceito de câmbio. Câmbio é a troca entre duas moedas de dois países. A diferença do valor de uma moeda e de outra se chama taxa de câmbio. Nunca confundam câmbio com taxa de câmbio. São coisas diferentes. Câmbio é o ato de trocar. Taxa de câmbio é a diferença que se ganha ou se perde nessa troca. Taxa de câmbio é o preço da moeda medido ou fracionado perante a moeda que você está negociando. Ao contrário do que muita gente pensa, não é o governo que controla o câmbio. O câmbio, ele se autorregula. O governo, ele apenas monitora. No máximo, intervém para tentar controlar, minimamente, para mais ou para menos. Mas ele não tem o controle total sobre o câmbio. O governo, ele opera através do Banco Central, tentando manobrar o que se chama de taxa P-Tax, que é uma média do câmbio que todo mundo no mercado privado está operando. Soma e divide, essa média é o P-Tax. Então, não. O câmbio, ele é uma relação entre quanto dinheiro são necessários para que eu adquira outro dinheiro. Quantos reais eu preciso para adquirir $1? E vice-versa. Esse preço de quanto dinheiro eu preciso para conseguir outro dinheiro, a proporção do que se eu estou comprando ou vendendo não é igual. Se eu preciso de uma moeda estrangeira, eu vou gastar mais dinheiro do que eu ganharia se eu fosse vender uma moeda estrangeira para conseguir a minha moeda de volta. Normalmente, quando você precisa adquirir moeda estrangeira, você paga mais caro do que o que você ganha quando vende moeda estrangeira. Existem vários tipos de câmbio. Existe o câmbio comercial, que é uma taxa utilizada no mercado. Transação entre empresas e governos. Pessoa física não pode usar câmbio comercial. Entendeu? Dólar comercial, por exemplo, ele regula exportações e importações de produtos e serviços. Câmbio turismo. Esse é o que nós, cidadãos comuns, no dia a dia, quando querem viajar, usa. O câmbio turismo, ele tem um problema. Ele costuma custar mais do que o câmbio comercial. Porque o comercial, como o próprio nome diz, ele é de mercado, ele é do comércio. Então, a transação é direta e imediata. Quando você vai comprar dólar turismo ou vender dólar turismo, essa negociação possui uma série de despesas que vão onerar a transação. São custos administrativos das casas de câmbio, custos de importação da moeda. Quando eu falo importação, é o do dinheiro, o dinheiro físico. Tipo, quando você chegou lá na Sadok, na Casa Blanca, e comprou $1.000 que você vai viajar, aquele dinheiro físico que você pegou teve que vir numa importação de dinheiro. Então, quando eu falo custos de importação, é o custo para importar o dinheiro que você está recebendo. Não tem como sacar dinheiro de outra moeda num caixa eletrônico, entendeu? Não é impresso no Brasil.
custos de segurança, custos de logística, impostos e estoque da moeda no local que você está negociando. Então, tudo isso faz com que o dólar turismo seja mais caro que o dólar comercial. Tipos de taxa de câmbio. Lembrando que câmbio turismo e câmbio comercial são tipos de câmbio. Agora, estou falando de tipos de taxa de câmbio. Taxa de câmbio nominal. É a taxa de câmbio mais comum e conhecida. É o simples fato de dizer, um dólar custa R$4. Isso é uma taxa de câmbio nominal. Ela varia de acordo com a bolsa de valores que existe no mundo afora. Taxa de câmbio real. Os valores passam por correções de índices internos e externos de inflação. Taxa de câmbio real efetiva. Ela considera um nível de interferência em um país nas suas transações comerciais. Eu quero dizer que nenhum governo usa todas as taxas de câmbio ao mesmo tempo, ok? Ou você está usando a taxa nominal, ou a real efetiva. Regimes cambiais. Além de taxa de câmbio, existem regimes cambiais. São acordos e regras entre países que maneira e modera a taxa de câmbio. O regime cambial fixo é determinado pela autoridade monetária de um país. No caso do Brasil, Banco Central. O regime cambial fixo, como o nome fala, não se altera. O regime cambial fixo é colocado em prática para estabilizar o valor da moeda, evitar a alta de inflação e eliminar o risco cambial. Como é que o governo mantém o fixo, o regime cambial fixo? Ele compra e vende o próprio dinheiro para equilibrar o câmbio, tentando fazer com que ele não oscile. Regime cambial flutuante. O governo não se mete diretamente, deixa rolar, e o que acontecer, Deus proverá. Entendeu? O regime cambial flutuante, o governo não intervém, a não ser que seja assim um negócio absurdo. Como exemplo, um circuit break de bolsa de valores, aonde para toda a negociação para segurar, entendeu? Regime cambial atrelado. A autoridade monetária, no caso aqui, Banco Central, interfere no câmbio. Contudo, ele só influencia nas variações dentro de um mínimo e de um máximo. Ele tem um range. Se passar daquele range, ele não interfere mais. É diferente do fixo. O fixo é para nunca deixar mudar. Flutuante, o governo não se mete. O atrelado, ele se mete, mas ele só se mete até um certo ponto. Se a coisa mudar muito, ele deixa rolar, porque passou do que vale a pena para ele se meter. Diferença entre taxa de compra e taxa de venda. Como eu acabei de falar, a taxa de venda é mais alta que a taxa de compra. Vender seu dinheiro é mais caro do que comprar no dinheiro estrangeiro. P-Tax é a média, é uma referência. P-Tax não é lei, P-Tax não é regra. Ninguém é obrigado a seguir a P-Tax. E ninguém segue. Cálculo de taxa de câmbio. A principal maneira de calcular a taxa de câmbio é considerar a lei e oferta. A lei da oferta e da procura. Se uma moeda é forte e muito procurada, ela será mais cara que outras. Além disso, cenário econômico e político pode enfraquecer ou fortalecer uma moeda e interferir na taxa de câmbio. Influência na taxa de câmbio. O que pode variar a taxa de câmbio? A origem da operação, custo administrativo, prazo da liquidação, o valor da operação, forma de entrega da moeda, variação total de todo o aspecto da negociação. Impacto na economia. Existem economistas que defendem que a taxa de câmbio ela está ligada à economia. E eu sou um defensor dessa. A taxa de câmbio, ela afeta tudo. Tudo. Ao meu ver, a taxa de câmbio, ela afeta tudo. Porque se a taxa de câmbio afeta o trigo, vai afetar o pão, vai afetar todos os alimentos derivados. Professor, só uma perguntinha. Oi. O que o senhor define por intrínseca? O que o senhor define intrínseca? Define o quê? Com influenciar? Não, a pergunta é, a definição, a semântica que o senhor usa para definir intrínseca. Intrínseco.
Intrínseco é compondo, faz parte, está dentro. É inseparável, indivisível, impossível de se avaliar fora do todo. É intrínseco. Não tem como falar de um sem falar do outro. Ele não pode ser quebrado em duas partes. Então, para mim, taxa de câmbio e economia são intrínsecos. Você não pode nunca estudar, avaliar e planejar economicamente algo sem considerar a taxa de câmbio. E você não consegue falar de taxa de câmbio sem levar em consideração fatores econômicos. Eles são os dois estão ligados, inseparáveis. Ok? Ok. Beleza. Então, o dólar caro, o preço vai subir internamente. Afeta o preço do pão e de outros itens, no caso do trigo ou derivados do cereal. Então, eu sou um grande defensor que taxa de câmbio não tem como ser debatido sem falar da economia, e vice-versa. Balança comercial. Balança comercial é o equilíbrio entre exportações e importações. Todo o dinheiro que sai do Brasil e que entra no Brasil. É através da balança comercial que se sabe se a economia está favorável ou desfavorável perante o mercado internacional. Perguntas? Professor, eu fiquei com dúvida ali na parte que você falou de taxa de câmbio real. Você poderia falar mais uma vez? Fala um pouquinho mais rápido que eu não ouvi, por favor. Sobre a taxa de câmbio real. Certo. Vamos nós. Valores são corrigidos, taxa de câmbio real. Valores passam pela correção dos índices internos e externos de inflação. Ao contrário de fazer uma relação direta entre o seu dinheiro e o dinheiro do outro país, como é a taxa de câmbio nominal, ou levar em consideração as interferências, as transações comerciais, que é o caso da taxa de câmbio real efetiva, a taxa de câmbio real, ela se nivela pela inflação. A inflação no Brasil, hoje, aumentou ou diminuiu? A inflação nos Estados Unidos aumentou ou diminuiu? A relação entre a minha inflação com a dos Estados Unidos é que vai dizer quanto o meu real vai valorizar ou não perante o dólar. Aí a mesma coisa com a União Europeia, a mesma coisa com a China, a mesma coisa com o Japão. Você leva em consideração a relação entre as inflações do seu país e do país da moeda que você está tentando negociar. Ok? Parando aqui.